Fala pessoal, INSS por aqui e hoje eu vou estar ensinando a vocês rapidinho, tá? Sem ladainha, como é que vocês vão estar fazendo para aderir à volta do auxílio doença sem perícia presencial, tá? O que é isso aqui? O governo, ele tá dando 180 dias, tá? Aqui, ó. O INSS aumentou de 90 para 180 dias o período de afastamento temporário por doença, que é feito de forma remota, sem precisar de agenda e perícia médica, tá? O que significa? Você não vai precisar agendar nem ter essa perícia médica aí, tá certo? Vocês vão fazer de uma outra forma, vão fazer de uma forma remota, tá bom? Eu vou estar auxiliando a vocês a como vocês podem estar fazendo isso. Bom, o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, simplificou as regras de concessão de benefício por incapacidade temporária. A portaria foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União, tá? Nessa sexta-feira, dia 21. No caso, foi ontem. Mas tem muitas pessoas falando e não estão ajudando sobre algumas dúvidas aí que pessoas daqui onde eu moro estavam me perguntando, tá? Então, vamos lá. Assim, os laudos e atestados médicos podem ser enviados para a concessão do auxílio-doença apenas com análise documental, sem precisar da perícia médica presencial. Vou estar falando com vocês já já o que significa, tem pessoas que não sabem. O INSS aumentou de 90 para 180 dias o período de afastamento temporário por doença, que é feito de forma remota, sem precisar agendar a perícia médica, e o sistema chamado de AtestMed. Caso a pessoa tenha um pedido negado, ela terá prazo de 15 dias para recorrer. Eu vou estar falando com vocês já sobre isso. Antes da solicitação de auxílio-doença, apenas com atestado de forma remota, só poderia ser feita nas localidades em que o tempo de espera para a realização da perícia fosse superior a 30 dias e o benefício poderia ser concedido por 90 dias. Então vamos lá. Eu separei um resumo para vocês de tudo aquilo que a gente leu, tá? De tudo aquilo que a gente viu lá. Então tá aqui, novamente. Quando não for possível a concessão por meio de análise documental, não cumprimento dos requisitos estabelecidos ou quando o repouso necessário for superior a 180 dias, o assegurado poderá agendar um exame médico pericial presencial. O requerimento para prorrogação de benefícios não poderá ser feito por meio de análise documental. O assegurado que já tiver um exame médico pericial agendado poderá optar pelo procedimento documental, desde que a data de agendamento da perícia presencial seja superior a 30 dias da data do requerimento do AtestMed. Isso daqui muitas das vezes aqui dá uma dor de cabeça no pessoal que às vezes não entende. Pô, mas o que significa isso aqui? O exame médico pericial, procedimento documental, perícia presencial? Tem gente que não entende isso aqui. Então eu separei aqui para vocês aqui dúvidas aqui, ou perguntas que já me fizeram aqui. Vamos lá. De um a um vou ler para vocês. Concessão por meio de análise documental. Nesse processo, os benefícios são concedidos com base na análise dos documentos apresentados pelo assegurado. O que significa isso aqui? Significa que, ou seja, não é necessário uma avaliação presencial por um perito, tá? Se você tem todos os seus documentos para análise nesse processo, tá? Você não precisa de um médico perito para te avaliar. Então você vai pela concessão por meio de análise documental. Show? 2. Repouso necessário superior a 180 dias, quando o assegurado precisa de um afastamento do trabalho ou benefício previdenciário por um período de repouso maior do que 180 dias. Pode ser necessário realizar uma avaliação presencial, tá? Pode ser necessário uma avaliação presencial por um médico perito para comprovar a necessidade da prorrogação do benefício. Significa o quê? Significa que quando você, assegurado, precisa se afastar do trabalho para requerer um benefício previdenciário devido a uma condição de saúde que você tem, né, por um repouso maior de 180 dias, é provável o quê? Seja necessário passar por uma avaliação presencial. O que é uma avaliação presencial? Ela é realizada por um médico perito. Essa avaliação tem o objetivo de verificar se você tem a extensão do benefício é realmente necessária para você, tá? Ele vai avaliar a gravidade da sua condição, tá? O médico, ele vai se assegurar se você está incapacitado, se o assegurado está incapacitado para retornar ao trabalho ou exercer suas atividades habituais.
O período de 180 dias é o limite em que você, beneficiário, pode ser concedido sem a perícia médica, tá? 180 dias é o limite sem você precisar ter que chamar e fazer uma avaliação médica. Depois de 180 dias você vai ter que chamar um médico lá. Então, o benefício pode ser concedido conforme mencionado na pergunta anterior que a gente leu lá. Caso a necessidade de afastamento ou do benefício se estenda além desse limite, o assegurado pode ser solicitado a passar por uma avaliação que assegura você, né, a prorrogação do teu auxílio-doença, que é justificada de acordo com a legislação da Previdência, né, vigente. Beleza. Vamos à próxima pergunta lá. Exame médico pericial presencial. O que é isso? Quando a análise do documento que você tem não é suficiente para conceder o benefício ou prorrogá-lo. Quer dizer, tudo que você tem lá não é suficiente. Você precisa realmente agendar um exame médico para que você seja avaliado por ele, para ele determinar se você está elegível para você poder aderir a ser prorrogado lá o teu seguro, o teu auxílio doença, tá? Então, mas o que significa? Nesses casos, você precisa agendar uma avaliação com um médico especializado, tá? Que ele vai o quê? Analisar você pessoalmente para determinar e verificar se você precisa, se tem a necessidade do benefício. Entendeu? A avaliação presencial é realizada para obter a informação mais detalhada sobre a condição de saúde que você está no momento, tá bom? E garantir que o benefício seja concedido ou prorrogado de acordo com as diretrizes da legislação da Previdência. Então, você tem que estar de acordo com o que o médico vai ver lá. Você está em casa, alguém marcou para você. Muitas das vezes tem gente que não consegue marcar. Então, alguém tem que marcar para a pessoa. Às vezes a pessoa está muito ruim dentro de casa, então o médico vai lá e vai te avaliar. Tá? Ele vai ter que te avaliar para ver se você realmente se encaixa nas diretrizes dele lá, das legislações dele lá, da Previdência, para você poder ter o auxílio prorrogado e tudo mais, tá bom? Próxima pergunta. Requerimento para prorrogação do benefício. O que é isso daí? É quando um assegurado precisa renovar ou prorrogar seu benefício previdenciário. Novamente, quando um assegurado precisa renovar ou prorrogar seu benefício. Novamente, os 180 dias, prorrogar os 180 dias, tá? Você, previdenciário, deve fazer um requerimento específico para essa finalidade. O processo é necessário para solicitar uma continuação do benefício após o término do período inicial ou para estender uma concessão por um período adicional aos 180 dias, entendeu? No máximo é 180 dias. O requerimento pode envolver a apresentação de documentos atualizados, exames médicos e, em alguns casos, a realização de uma nova avaliação médica pericial. Quer dizer, nesse período de 180 dias, o que você tinha, os documentos que você tinha, esquece, tá? Apesar deles engordarem um pouco o que você já tem, você precisa de exames novos. Não fique em casa 180 dias esperando o benefício acabar, chegar, mas eu tenho que prorrogar o benefício. Não espera não. Você vai fazer exames médicos novos e ver se você realmente precisa prorrogar e você ter esses exames aí para você poder apresentar novamente. Entendeu? Aí a gente volta à questão número 1, da concessão por meio de análise documental. Tá show? Que você não precisa de uma avaliação presencial por um médico perito se você já fez uma nova avaliação que é prorrogar novamente o seu auxílio. Fechou? Então tenha exames médicos atualizados. Uma pergunta que me fizeram aqui também, que era os procedimentos do documento, né? Que é a opção pelo procedimento documental. Então, se você já tem um exame médico, aquele exame médico pericial, o médico já foi lá, te periciou, agendado, ele tem que estar agendado, mas a data da perícia presencial está marcada para mais de 30 dias, depois de 30 dias que você requeriu o benefício e está marcada, o que você pode fazer se está marcada lá para baixo, lá para 30 dias depois que você requereu o benefício? Qual opção você pode ter? Então vamos lá para a resposta disso aí. Tem a opção de escolher um procedimento documental temporário. Nesse caso, o assegurado poderá receber o benefício de forma provisória, com base na análise dos documentos apresentados. Então, se você tem tudo para você poder aderir ao seu auxílio-doença, mas está marcado 30 dias depois, a sua consulta lá, a sua perícia, você pode recorrer a isso aqui. Tá show? Você pode recorrer aos documentos.
É isso que eles estão fazendo para diminuir as filas aí, para você não ter que esperar, aguardar e o tempo ir passando. Enquanto aguarda a realização da perícia presencial, essa medida é adotada para garantir uma resposta mais rápida e evitar que o segurado fique desamparado durante o período de espera pela avaliação presencial. Aquele desamparo de 30 dias ali ou mais. Às vezes até eles mesmos prorrogam para mais dias, então você tem a opção do procedimento documental. Não se esqueça. Se você tem todos os documentos, não esqueça que você pode optar por isso aqui, tá? Após a perícia ser realizada, o benefício será concedido ou ajustado de acordo com o resultado e a avaliação do médico perito, tá? Então você fez tudo aquilo, mesmo assim você ainda vai passar provavelmente pela perícia depois dos 30 dias e você tendo todos os documentos. Se você não recebeu, eu creio que eles vão ajustar isso daí, vão te pagar os dias que você não recebeu, desde quando você já aderiu à data da perícia, tá? Que você requeriu o benefício. Eles devem realmente pagar vocês. Uma pergunta que me fizeram aqui, dos benefícios que dependiam das perícias médicas externas. O que é isso aqui? São alguns benefícios que podem depender de perícias médicas que são realizadas fora das agências previdenciárias, como em domicílio ou hospital. Para esses casos, a concessão também pode ser feita por meio de análise documental. O que é isso daqui? São os documentos informações fornecidas por você, assegurado, que são avaliadas para determinar sua elegibilidade, entendeu? Caso a perícia presencial não seja possível, caso você não consiga ter uma perícia agendada, possivelmente o médico ir aí na tua casa te fazer uma perícia e você não conseguir, essa medida aí ela vai garantir que você, beneficiário, receba o benefício mesmo em situações em que a perícia médica tradicional não seja viável ou ocorra em prazo mais longo. Ou seja, você tendo os documentos, você tendo tudo certinho e não conseguir que o médico vá até a sua casa, você consegue com seus documentos e as suas informações ser avaliado para garantir sua elegibilidade, entendeu? Se você não conseguir a perícia médica. Então você fora das agências, no caso as perícias fora das agências previdenciárias, que você pode obter como em domicílio ou hospital, aí você pode aderir, tá, a isso aqui. Benefícios decorrentes de decisões judiciais. Benefícios que são concedidos com base em decisões judiciais também podem ser analisados por meio de documentos sem a necessidade de um exame médico pericial presencial. O que é isso daqui? São os benefícios concedidos com base em decisões judiciais, tá? Podem ser analisados por meio de documentos, dispensando a realização de exame médico, tá? Você não vai precisar de exame médico, porque você já passou por uma decisão judicial. Presencial. Essa é a medida que permite que o benefício seja concedido com base nas informações apresentadas nos documentos judiciais, tá? Sem a necessidade de uma avaliação médica adicional. Quando a decisão judicial já atesta a elegibilidade do assegurado para o benefício. Isso aqui significa o quê? Significa que quando você passa por uma decisão judicial, você não precisa de um exame médico presencial para você poder ter o seu benefício aprovado, porque já passou por uma decisão judicial. Tá certo? Tipos de perícia. Me perguntaram, pô, mas tem uma perícia médica que é conclusiva, tem uma perícia médica que é resolutiva. O que significa? O que é uma perícia médica conclusiva? A perícia médica conclusiva é solicitada após um determinado número de pedidos de prorrogação do benefício por incapacidade temporária. Nesse caso, o INSS realizará uma avaliação para decidir se o benefício pode ser prorrogado novamente ou se outras medidas como reabilitação profissional ou aposentadoria por invalidez são mais adequadas. Então, a conclusiva ela vai decidir se a reabilitação profissional ou aposentadoria por validez são adequadas para você, tá? O que é uma perícia resolutiva? A perícia resolutiva é realizada para determinar se o assegurado será aposentado por invalidez, reabilitado para o trabalho ou deve retornar à atividade laboral. Essa avaliação visa evitar que o assegurado fique preso em uma sequência contínua de pedidos de prorrogação do benefício por incapacidade temporária. Então aqui é definitivo, tá? Aqui eles vão ver se realmente eles podem te aposentar por invalidez, tá certo? Ou voltar ao trabalho laboral novamente. Então essa daqui é definitiva.
Então todo mundo às vezes passa por uma dessa daqui ou pela conclusiva. A conclusiva ela vai solicitar quando você solicita um determinado número de pedidos de prorrogação do benefício, entendeu? Então aqui eles vão ver se você realmente tem que passar para ver se você consegue o benefício, se pode ser prorrogado ou se outras medidas podem ser tomadas, tá certo? E aqui ver se realmente vai poder te aposentar por invalidez ou ser reabilitado para o trabalho ou retornar às atividades normais. Essa avaliação aí ela vai ver se vai te assegurar para você não ter que ficar pedindo várias vezes prorrogação do teu benefício. Tem gente que pede várias vezes, aí eles pedem uma perícia resolutiva para você acabar com isso daí e ter tua aposentadoria ou voltar aos trabalhos novamente. Tá show? Aonde fazer? Aonde é que você faz? Tem gente que não sabe, pô. Então, para você agendar o teu auxílio doença, você precisa seguir o seguinte passo aqui, ó. Acessar o site do meu INSS, baixar o aplicativo Android ou iOS pelo seu celular, tá? Fazer o login, escolher a opção de agende sua perícia, lá no menu, lá no lateral, lá esquerdo, lá em cima na esquerda. Clicar em agendar novo. No caso do primeiro pedido, agendar a prorrogação. Quer dizer, no primeiro pedido ou em agendar prorrogação, para solicitar o benefício seja prorrogado, tá? E acompanhar, né, o andamento da sua solicitação pelo aplicativo do teu celular ou pelo site do meu INSS. Eu recomendo o aplicativo. O aplicativo você vê rapidinho ali pelo site e você tem que fazer bastante coisa para poder chegar até lá. Às vezes muita gente não entende como é que funciona o site, tá? Então pelo celular é um pouquinho mais rápido, na minha opinião. Ou você pode entrar em contato com o número 135, tá? Esse número aqui, ó, 135. Selecionar a opção que corresponde ao agendamento da perícia médica para o seu auxílio doença. Fechou? E é isso tudo aí que você vai passar. São perguntas e respostas. Isso aqui, esse textinho aqui, gerou essas perguntas aqui todas e as respostas que eu dei para vocês aqui. Muitas vezes as pessoas não entendem, tá? Se você não entendeu algum dos quesitos que eu passei, volta a ver de novo o vídeo, que é importante que você saiba o que cada coisa vai representar para você, tá certo? E é isso daí, espero ter ajudado vocês aí. INSS por aqui, tamo junto, não se esquece de se inscrever aí no canal aí, ativar o sininho para novos vídeos e tamo junto.